Gente, boa noite. Estamos aqui de novo, outra terça-feira, ainda no nosso assunto que eu comecei falando sobre espírito, alma e corpo. E hoje eu quero lembrar a você um texto em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. É como se ele estivesse falando de um bisturi muito afiado, né? Um bisturi a laser. Então ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais cortante do que a espada, qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E o texto continua e diz: é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, continuando dentro dessa visão da triunidade, né, do ser humano, vamos dizer assim, o homem é espírito, alma e corpo, pensando que essa coisa da alma, ou o que a gente chama de alma, que não existe um espaço físico definido, apesar de vários cientistas já estarem pesquisando e, enfim, terem algumas teorias, mas isso não é comprovado. Mas nós temos aquilo que hoje a ciência comprova, que é a mente, e a partir daí os nossos pensamentos, que geram emoções, e emoções que geram comportamentos. Então, um desafio dentro daquilo que eu trabalho, tanto no consultório quanto no aconselhamento, o desafio é ajudar as pessoas a alcançarem uma razoável saúde emocional, não é? E todos nós, em alguma medida, passamos por conflitos, experimentamos traumas da nossa infância, dentro da nossa casa, na estrutura da família, no relacionamento social, nas escolas. Hoje fala-se muito do bullying, não é? Que sempre aconteceu, mas houve abusos, talvez sofridos, tanto na área física quanto na área emocional, porque o abuso não é só abuso sexual, nem só abuso físico, nós temos também o abuso emocional, que acaba marcando, vou continuar chamando de alma, com licença aí, né? Marca a alma do indivíduo, seus pensamentos ficam prejudicados, aquilo que ele pensa sobre ele, aquilo que ele pensa sobre a vida, gerando comportamentos disfuncionais, decisões muitas vezes equivocadas, dúvidas, incertezas, inseguranças, comportamentos inadequados, o uso de drogas e tudo mais. Então, nós temos com certeza o pensamento que gera essas emoções que nos levam a um determinado comportamento, e eu queria que a gente pensasse um pouquinho mais sobre isso, e eu vou dar continuidade a isso, sobre esse assunto toda terça-feira, mesmo depois da pandemia, que a gente possa estar discutindo, conversando e futuramente disponibilizando para você um contato que a gente possa ter via WhatsApp, celular, etc. Então, é muito importante nós entendermos como foi que nós vivemos a nossa vida, o relacionamento com o eu, o relacionamento dentro da família, o histórico familiar, o contexto dessa família, a saúde emocional da família. Existem famílias mais funcionais, famílias menos funcionais ou disfuncionais, onde, na verdade, a maioria dos crimes, né, acontece, a maioria dos traumas acontecem dentro da nossa estrutura familiar ou daquilo que é o nosso relacionamento social. E a maneira de nós, uma vez eu ouvi uma colega há muito tempo atrás, ela disse que nós precisamos, para resolver os nossos problemas emocionais, nós precisamos voltar à cena do crime. E é uma expressão interessante que ela usou, e a gente realmente precisa reviver a nossa história de vida de maneira corajosa, para que a gente possa então reescrever a nossa história, né? Eu digo que nós precisamos aprender a sermos os autores da nossa história, como se a sua vida fosse um filme. Então, quem foi que escreveu
o roteiro, o enredo, quem é o ator principal, quem é o diretor dessa cena ou dessa história. Tem que ser você. Só que tantas vezes nós abrimos porque fomos feridos, porque fomos prejudicados na nossa vida emocional, nos nossos conteúdos, enfim, não temos estrutura suficiente interna, emocional, e nós abrimos mão de nós mesmos, abrimos mão da nossa vida, damos mais valor a pessoas do que a nós mesmos. Não somos nossa prioridade. Certamente, como cristãos, nossa prioridade deve ser Deus, mas a partir disso daí eu sou a minha prioridade. Porque quanto mais saudável eu for, melhor será o meu relacionamento com as outras pessoas. Mais saudável, mais equilibrado, mais feliz eu vou ser. Tá? Então nós temos aí o desafio de pensarmos no como nos relacionamos, como foi o relacionamento passado, o quanto esse relacionamento nos prejudicou, né? E como é que nós nos relacionamos conosco. Qual é o valor que eu dou a mim mesmo? Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? O que eu tenho de conteúdo na minha mente sobre mim que me capacita a então ter controle sobre a minha própria vida. Todos nós precisamos controlar a nossa existência. Ou você controla a sua existência, você toma as suas próprias decisões, ou você vai permitir que alguém o faça, né? Você vai permitir que alguém tenha poder sobre a sua própria vida. E poder é algo necessário, não é no sentido de você ser um déspota, mas é de ter controle, de ter a possibilidade de fazer opções. Né? Eu estive hoje numa consulta oftalmológica e vi que um médico estava treinando o outro. Eram dois médicos fazendo atendimento no consultório, na clínica, e percebi que um estava sendo treinado, né, orientado. E eu, curioso, perguntei: você é médico também? Ele falou: sou. Eu falei: recém-formado? Aí ele falou: me formei agora. Aí eu perguntei: que idade você tem? Pergunto muito, né? Aí ele falou: tenho 32. Mas primeiro eu fiz Direito, eu me formei em Direito, era advogado, e depois eu fui fazer Medicina, né? E eu parei a pergunta por aí, não perguntei mais, estava sendo avaliado, né? Mas fiquei imaginando o que levou aquele rapaz, né, um homem já de 32 anos, né, a fazer Direito para depois cursar Medicina. São as dúvidas, foi uma obrigação. O pai dele, estou aqui supondo, tá, gente? O pai era advogado ou é advogado, bem sucedido, e eu quero seguir a carreira do meu pai. Foi obrigado pela sociedade, por alguém, enfim, né? E de repente, estou aqui de novo, quero te dizer que eu estou aqui supondo uma história em função de tantas outras que eu já ouvi. E de repente ele descobriu que não gostava do direito, tomou coragem e prestou o vestibular para medicina, foi fazer medicina, e ele falou: não quero mais trabalhar com direito, né? Isso ele disse lá no consultório. Então, tudo isso tem a ver com aquela ideia de autoestima, né? A minha autoestima, ela é gerada dentro dessa estrutura, ou dentro de uma estrutura, e eu quero insistir na coisa a coisa sistêmica, né? De uma estrutura sistêmica familiar. Mais para frente, em outros momentos, eu vou falar um pouco sobre o trabalho da terapia sistêmica familiar e como nós somos influenciados dentro da nossa casa, na nossa chamada família de origem. Então, ali dentro, você vai ser bem avaliado, né? E se sentindo capacitado e capaz e amadurecido, ou vai amadurecendo ao longo da vida, para enfrentar desafios e fazer escolhas apropriadas, né, sobre todos os assuntos que sejam referentes a você. Isso não significa que a gente não vá participar, conversar, ouvir alguém, ter um aconselhamento ou qualquer coisa desse tipo.
significa que a responsabilidade pela minha vida se torna minha. E eu vou ter a ideia, né, a impressão, ou a convicção, melhor dizendo, de que eu posso tomar conta da minha vida, de que aquilo que eu faço é bem feito, que eu faço o melhor que for possível. Toda vez que eu falo sobre isso, eu me lembro da minha cunhada, né, a Raquel. Ela, há muitos anos atrás, ela passou um período nos Estados Unidos fazendo um intercâmbio, e ela estava com uma amiga, se eu não me engano, chamada Rebeca, e que era americana, e a Raquel estavam na mesma cidade, e a Rebeca falou: Raquel, hoje à noite eu vou jantar na casa de um casal, eles já são senhores, eu não queria ir sozinha lá, vai comigo? A Raquel falou: vou, né? Opa! E foram as duas jantar na casa desses senhores, um casal de senhores, conversando em inglês, falando sobre assuntos gerais, etc. E a senhora colocou a mesa do jantar e serviu, um dos pratos era guacamole, né? A Raquel nunca tinha comido, experimentou e falou para Rebeca, para amiga dela, falou em português para Rebeca: que porcaria. E a senhora respondeu a Raquel em português: querida, foi o melhor que eu pude fazer. Eu fico imaginando. Raquel, quando me contou isso, ela falou: Zé Mauro, eu queria um buraco, eu queria sumir, desaparecer. Aquele casal tinha vivido no Brasil muitos anos, eles eram missionários americanos no Brasil, né? E o que me leva a contar a história? Porque eu fico imaginando como eu responderia, ou você responderia, ouvindo alguém dizer que a janta que você colocou à mesa é uma porcaria, colocou na mesa é uma porcaria, né? E aquela senhora foi brilhante, né? Então, é isso que eu chamo de autoestima, né? Querida, foi o melhor que eu pude fazer. Esse é o melhor que eu sei, isso é tudo o que eu posso fazer. Muitas vezes as pessoas querem que a gente faça mais, ou seja mais, ou viva mais do que nós somos capazes. Nós nos sentimos obrigados àquilo porque a nossa autoestima é baixa, porque você precisa satisfazer ao desejo de outra pessoa, porque você precisa satisfazer a vontade de outra pessoa, porque você pensa que se você não for aceito por aquela pessoa, por aquele grupo, você então não se sente, você pensa e você imagina que sem essa aceitação você não vai ter valor. Então esse valor é algo intrínseco, é algo que eu desenvolvo internamente. E nem sempre nós, humanos, crescemos num ambiente confortável, funcional, que aprova, que incentiva, que nos ajuda a amadurecer de maneira equilibrada, de maneira saudável. Então é fundamental eu saber quem eu sou, eu saber que aquilo que eu faço porque é o melhor que eu consigo fazer, né? E porque eu posso entender e declarar que isso aqui que eu faço, determinada atividade que eu desenvolva, eu faço muito bem. Essa outra aqui eu não sou tão bom assim, né? Naquela outra eu estou aprendendo ainda, posso melhorar, essa aqui não me interessa, eu não vou, para te agradar, fazer isso que eu não gosto de fazer. Eu não vou tomar tal atitude simplesmente porque você quer que eu tome essa atitude. Então eu vou ter a capacidade de autonomia, de decidir, de saber quem eu sou, do que eu gosto, o que eu gosto de fazer, onde eu gosto de ir, de que maneira eu gosto de me vestir, porque muitas vezes, eu diria que muitos de nós vivemos uma vida teatral, né? Onde nós tentamos agradar as pessoas, satisfazer as pessoas para podermos nos sentirmos aceitos, valorizados, e isso é extremamente cansativo e prejudicial, porque esse tipo de atitude normalmente impede a pessoa de ser capaz, de se sentir capaz de ter grandes e melhores resultados. Então, precisamos aprender a viver níveis adequados,
de autoestima. O que é autoestima? O nome por si só ele já se explica. É a maneira como você sente sobre você, a maneira como você pensa sobre você, a maneira como você se avalia. Então, o que é que você pensa sobre você? Se estivéssemos presencialmente, eu poderia te perguntar quais são as 5 características, me dê 5 características positivas sobre você. Depois eu poderia perguntar, ou antes ou depois, quais são as 5 características negativas. E, geralmente, quando se faz isso, se procede assim, o número de qualidades ou características negativas é muito maior do que as positivas, porque nós carregamos uma série de informações, né, a nosso respeito, de desvalor, né, de desvalia, de impressões de incapacidade, de impossibilidade, né? E geralmente pessoas com uma autoestima baixa, elas se permitem ser desqualificadas, porque elas já se desqualificam, elas já viveram em ambientes onde elas não eram qualificadas, aprovadas, então elas vivem se desqualificando e aceitam que qualquer pessoa, em qualquer circunstância, desvalorize aquilo que ela faz ou aquilo que ela é. E esse tipo de pessoa vive em busca de alguém que aprove, vive em busca de alguém que aceite, né? E ela vai tomando atitudes, muitas vezes, extremamente prejudiciais para poder ser aceito, valorizado, sentir querido, se sentir amado. Então, há um desafio aí, né? Constante, diário. Como é que você se avalia? Quais são os pensamentos que enchem a sua mente? Eu estou atendendo uma pessoa, um rapaz, e perguntei a ele casualmente como é que ele se via no espelho, né? E ele falou, eu não me olho praticamente no espelho. Eu falei, por quê? Não sei o que, tal, tá bom. Há uma sessão agora recente, essa semana, sexta-feira passada, ele mesmo comentou que passou a se olhar no espelho com mais frequência, se avaliar melhor, etc. Porque ele está num processo de autoconhecimento, onde ele está percebendo quem ele é, o quanto ele pode ter controle sobre si mesmo e superar uma história de vida que foi uma história de vida muito difícil. Mas a história de vida difícil que a gente viveu, que você pode ter vivido, ela não pode ser desculpa, né? Um argumento para você continuar se sentindo como você se sente. Nós precisamos mudar aquilo que pensamos sobre nós. Precisamos permitir que a palavra de Deus ela entre na nossa alma e nosso espírito, fazendo divisão e nos possibilitando ter pensamentos saudáveis sobre nós. Podermos pensar que a pandemia vai acabar e que quando isso tudo terminar, existe algo maravilhoso para você viver, que você vai ser capaz de se superar e superar aquilo que você viveu até hoje. É você acreditar que você é capaz de construir uma nova história. É você acreditar, pegar lá o roteiro que está escrito, que alguém escreveu sobre você, né? E começar a riscar aquilo que não te agrada e começar a reescrever essa história e passar a viver isso de uma maneira brilhante, de uma maneira saudável, né? E você ser o autor dessa história, ser o diretor do filme da sua vida e ser o personagem principal. E escolher, né? Esse roteiro não se adapta, não se adequa àquilo que eu sou ou àquilo que eu quero. Então eu vou viver uma vida que eu quero viver de plenitude, de paz, de alegria e de prazer. Então, gente, toda terça-feira aqui, nesse horário, nós estaremos falando sobre esses assuntos, desenvolvendo de uma maneira curta essas informações. Semana que vem eu quero falar sobre limites, a importância de estabelecermos limites saudáveis. Ok? Um abraço, tenha uma excelente semana e até terça-feira da próxima semana. Tchau!